Graça e paz, meus irmãos. Vamos começar o estudo do Evangelho de Lucas. Introdução. Visão geral. Autor, Lucas. Propósito. Apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Data: 60 a 63 depois de Cristo. Verdades fundamentais. Jesus era o Messias de Israel. Jesus trouxe o reino de Deus. Jesus controlou conscientemente os acontecimentos de sua vida, com o objetivo de cumprir o seu ministério e entregar a si mesmo como oferta pelo pecado por meio da crucificação. Os fatos do Evangelho são verificáveis historicamente. Jesus Cristo nasceu, foi crucificado e sepultado, ressuscitou da morte e ascendeu aos céus. A salvação está disponível a todas as pessoas, inclusive aos menos privilegiados socialmente. Portanto, os cristãos devem receber e honrar todos aqueles que se entregam a Cristo. A oração é uma parte muito importante da vida de todos os cristãos. Autor. Em geral, é aceito que uma mesma pessoa escreveu Lucas e Atos, pois o estilo e o vocabulário são semelhantes e ambos os escritos são dirigidos a Teófilo. Embora o autor não se identifique pelo nome, algumas passagens estão na primeira pessoa do plural. Atos 16, 10, 17, 25 a 16, 21, 1 a 18, 27, 1 a 28. Indicando que o autor foi companheiro de Paulo em algumas de suas viagens. Somente algumas pessoas são mencionadas nas cartas que Paulo escreveu em Roma, onde termina a seção construída na primeira pessoa do plural. Porém, elas não são mencionadas em Atos. Dentre essas pessoas, Lucas é o autor mais provável de Lucas e Atos. Essa opinião é apoiada pela tradição, que atribui com unanimidade a autoria deste evangelho a Lucas. O prefácio deixa claro que o escritor não foi uma testemunha ocular dos fatos relatados. Tanto o evangelho, segundo Lucas, como o livro de Atos revelam que o seu autor foi um homem erudito que pesquisou as informações necessárias para escrever. Porém, não foi um dos seguidores iniciais de Jesus. Uma objeção quanto à autoria de Lucas é que a sua teologia, especialmente de Atos, tem uma ênfase diferente da de Paulo. Contudo, não há razão para que Lucas tivesse simplesmente repetido o que Paulo disse. Nem é provável que Lucas tenha sido um dos que foram convertidos por Paulo. O escritor não contradiz Paulo, ainda que não o cite. Nada sabemos sobre Lucas, a não ser que podemos apurar nos seus dois escritos e pela escassa referência a ele das cartas de Paulo. Diz a tradição que Lucas veio de Antioquia e indica que ele era médico. Algumas vezes, a autoria de Lucas é defendida por causa da ocorrência de termos médicos em Lucas e Atos. Porém, já foi demonstrado que os médicos da época do Novo Testamento se comunicavam usando a linguagem do povo e não possuíam um vocabulário técnico próprio. Todavia, isso não é inconsistente com a tradição, e o autor certamente demonstra interesse pelos doentes. Data e ocasião. O Evangelho segundo Lucas pode ter sido escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. Lucas foi escrito antes de Atos, e Atos termina com Paulo preso em Roma. Essa prisão de Paulo terminou em 63 depois de Cristo, e é razoável supor que, se Lucas soubesse da libertação de Paulo ou de sua morte, ele teria mencionado. Isso indica que o livro de Atos foi redigido em 63 depois de Cristo, e que o Evangelho segundo Lucas é um pouco mais recente. Além disso, uma vez que Lucas registrou Atos 11, 28, o cumprimento da profecia de Ágabo, então provavelmente teria feito o mesmo com a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, caso tivesse escrito o livro depois do ano 70 depois de Cristo.
Aqueles que advogam uma data entre 75 e 85 depois de Cristo afirmam que algumas palavras em Lucas pressupõem a destruição de Jerusalém. Porém, essas passagens falam de coisas que costumavam acontecer quando um exército sitiava uma cidade. E se admitirmos que Jesus profetizou que as políticas praticadas naquela ocasião iria finalmente terminar em desastre, então não se pode acrescentar novas conclusões a isso. Alguns críticos argumentam a favor de uma data no segundo século, mas há pouca evidência que apoie essa teoria. Público original. Lucas dirigiu o evangelho diretamente a Teófilo, cujo nome, Teófilos, significa amado de Deus ou amigo de Deus. Com base nisso, alguns intérpretes sugeriram que esse nome não se refere a uma pessoa em particular, mas sim a um grupo de discípulos. Contudo, a denominação Excelentíssimo apoia a noção de que Teófilo era uma pessoa real. Seja como for, o conteúdo que foi endereçado a Teófilo também é do interesse de todos os cristãos. Propósito e características. O prefácio do Evangelho segundo Lucas esclarece que ele escreveu principalmente com o objetivo de fornecer uma exposição em ordem, para que Teófilo pudesse ter plena certeza daquilo que ouviu. Em outras palavras, Lucas quis relatar a verdade sobre o que Jesus realizou. No entanto, a sua preocupação principal não era simplesmente registrar fatos históricos. Ele estava interessado em explicar a história da salvação. Lucas apresentou o seu relato com o objetivo de mostrar o que Deus havia feito por meio de Jesus, para implementar o estágio final da salvação. Nesse sentido, apresentou Jesus como Messias, que trouxe o reino de Deus. Ao mesmo tempo, Lucas não negligenciou a natureza humana da vida de Jesus e se preocupou com pessoas que teriam passado despercebidas pela maioria dos escritores do seu tempo: as crianças, as mulheres e os pobres. Embora muitos considerem essas pessoas insignificantes, Lucas registrou o interesse especial que Jesus tinha por elas. Lucas certamente foi uma pessoa muito culta e capaz de escrever em diferentes estilos. Seu parágrafo de abertura se assemelha ao grego clássico antigo. Porém, em outras passagens, sua linguagem relembra o estilo simples de Septuaginta. Claramente, Lucas viu nesse arranjo um estilo adequado para a composição religiosa na qual estava empenhado. A descrição de Lucas faz da viagem que Jesus empreendeu a direção a Jerusalém e ao sacrifício na cruz se sobressai na estrutura literária do Evangelho. A soberania de Deus no ministério e morte de Jesus é salientada à medida Jesus caminha em direção à cidade onde morreria pelos pecadores. Lucas também enfatizou a importância da oração. Durante o seu ministério, Jesus orou antes de momentos cruciais. 9 orações de Jesus estão incluídas no Evangelho, 7 das quais estão registradas somente em Lucas, além de parábolas sobre oração registrada apenas em Lucas. Lucas também mostrou interesse pelas reações emocionais de Jesus. Por exemplo, somente o seu Evangelho relata as canções grandiosas de alegria que acompanharam o nascimento do Messias.